Que a graça do Senhor Jesus seja com todos nesta manhã que Ele preparou. Graças te damos, Senhor, e te pedimos nesse momento sabedoria e entendimento para que possamos, Senhor, ficar com esta palavra gravada em nosso coração. No livro de Jonas está descrita uma situação terrível pela qual ele passou. Quando Deus o ordenou a ir a Nínive pregar a sua palavra, Jonas pegou um navio e foi para Tarsis. Mas não vamos discorrer a respeito do que aconteceu com Jonas, que é de conhecimento de todas aquelas pessoas que têm estado diante do Senhor, lendo e acompanhando a sua palavra, através de pregações, através de vídeos, através da leitura da própria Bíblia. Glória a Deus. Mas vamos nos ater a um outro personagem bíblico que também entrou em um navio. Atos, capítulo 27, versículo 2, tem a seguinte narrativa. Embarcando nós em um navio adamantino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. Versículo 9. E passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já havia passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Versículo 18. E andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. Versículo 20. E não aparecendo já há muitos dias nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Versículo 21. E havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se de pé no meio deles, disse: Fora, na verdade, razoável, ó senhores, ter-me ouvido e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo, a esta perda. Mas vós agora são admoestados, a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Vejam as atitudes de Paulo. Vamos lembrar aqui, meus amados e amadas em Cristo Jesus, que Paulo não era o capitão dessa embarcação, não era o capitão desta nau, como relata a Bíblia. Mas ele estava ali como prisioneiro, sendo levado até Roma. Esta viagem era para levar Paulo até Roma, para lá ele ser julgado. Ele não era capitão, ele era prisioneiro. Mas veja a atitude dele. Em 2 Timóteo, o capítulo 1, versículo 7, está escrito: Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Veja que mesmo na condição de prisioneiro, Paulo se levantou e começou a profetizar. Ele começou a profetizar, dizendo que, olha, nenhuma vida será perdida, mas apenas o navio. Mas antes ele já havia avisado, olha, essa viagem não vai ser boa, porque Deus era com Paulo. Já havia avisado a ele. Haverá problemas. Pode ter certeza. Quando Deus envia um homem para te dizer, olha, tu terás problema. Olhe para este homem. Olhe para este homem. Olhe bem nos olhos. Você vai sentir se a palavra vem de Deus, se a palavra vier da parte do Senhor. Comece a tomar as devidas precauções em sua vida. Glória a Deus. Então ele não era um capitão, era um prisioneiro, mas mesmo assim ele tomou para si as rédeas da situação. Continuando o versículo 37, está escrito: E éramos ao todo no navio 276 almas. Dando, porém, num lugar de 2 mares, encalharam ali o navio. E fixa a proa, ficou imóvel, mas a
popa abria-se com força das ondas. Então a ideia dos soldados foi de que matassem os presos para que nenhum fugisse, escapando a nado. Versículo 43. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, olha só. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estorvou este intento e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra. Versículo 44. E os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio. E assim aconteceu que todos os 276 chegaram à terra a salvo. Queridos, tem situações difíceis que Deus permite em nossa vida para que nós sejamos respeitados. Tem situações difíceis que Deus permite em nossa vida para que todos saibam que nós temos um segredo com Deus. Olha só o que está escrito lá em As Profecias de Paulo, nos versículos 10, 11 e 22. Ali havia um segredo de Deus com Paulo. Mas tem situações também que são livramentos. Situações difíceis que Deus permite que nós passemos, porque é um livramento para nós. Lembre que Paulo estava preso, ele era prisioneiro e estava sendo levado para Roma. Nas mãos do centurião haviam as cartas de acusações a Paulo. Onde estavam essas cartas depois do naufrágio? Lá em Atos, ainda no capítulo 28, versículo 21, diz que não foram encontrado nada, nenhuma acusação sobre Paulo. Então tem situação em nossa vida difícil que é um livramento de Deus. É um livramento de Deus. Aleluia! Tem situações, queridos, que Deus nos permite passar para que todos nós saibamos que nós servimos a um Deus vivo. Aquelas pessoas que vão olhar para nós, vão dizer, como tu aguentaste? Como tu suportaste passar naquela situação? Aquela mesma que você disse, e eu escuto muitas pessoas dizer, só Deus na minha vida. Há situações que nós passamos para que todos saibamos que nós servimos ao Deus vivo. Para encerrar, eu quero dizer duas coisas a você. Suas atitudes como servo de Deus podem levar pessoas à salvação. Salmos 125, 1. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Permaneça na presença do Senhor. Não seja abalado pelas situações difíceis que você tem passado. Faça isso. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que todos que escutaram, Pai, essa breve palavra que o Senhor mandou, Senhor, o Senhor me ordenou que falasse aos corações. Tenham uma semana que se inicia no dia de hoje, grandiosa, gloriosa na Tua presença. E que este mês, Senhor, que se inicia hoje, que para muitos é o mês de agosto, que significa um mês de desgosto, mas que será um mês de grande bênção na vida daquele que crê. Porque todo aquele que crê terá a vida eterna. Aquele que crê verá a glória de Deus. E mesmo na situação mais difícil, em situações que você olha assim e diz, só Deus na minha vida, então diga graças a Deus, porque Ele é na tua vida. Um beijo no coração. Amém. E graças a Deus.